Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram neste dia? Começaram bem a semana? Fizeram história? Aproveitaram os movimentos no mercado no dia de hoje? Ou só perderam dinheiro? Ou ficaram com medo de clicar? Ficaram fazendo besteiras na hora de operar. Felipe, como assim fazendo besteira na hora de operar? Não acreditando na sua leitura? Desenvolvendo uma ideia 100% de viés? Não surfando o movimento como deve ser surfado? Vendo mão de alface? Todos os dias o mercado te proporciona as mesmas oportunidades. Todos os dias as movimentações do preço se repetem. É você que não repete o mesmo padrão operacional. Felipe, é simples? Sim, queridos. Felipe, é fácil? Lógico que não. Porém, você só precisa ter a malícia de aguardar as oportunidades e quando aparecerem, clicar. Simples assim, sem medo de ser feliz e com muita objetividade. Acredito eu que está mais do que explicativo essa operação do dia de hoje, né? Talvez as 2, 3, 4 oportunidades que o mercado acabou armando para você. Vou te mostrar todos os detalhes, o passo a passo aqui para você aprender. E você que está precisando de ajuda, o link está na descrição desse vídeo para você preencher o formulário e vir fazer parte do nosso time. Todos os dias, operações ao vivo, todos os dias a análise, estudo, aulas individuais, aulas em grupo para você evoluir, crescer e aprender a tirar dinheiro desse mercado, a fazer dinheiro de verdade nesse mercado. É só preencher o formulário na descrição desse vídeo. No final das contas, o mercado hoje andou e não andou para lugar nenhum, porque ficamos travados no range de sexta-feira. E se você pensar de fato mais objetivo, ficamos travados no range de hoje, tá? Antes de começarmos a analisar no gráfico de 1 minuto, vamos analisar no próprio gráfico de 5, queridos. Olha isso daqui. Observem a estrutura que o mercado deixou na sexta-feira. Falei com vocês de um cenário muito interessante. Desenhei para vocês essa última referência. Tem vocês, o pessoal da sala ao vivo hoje, na abertura. Desenhei também a estrutura do pregão de sexta-feira como um todo. O topo e o fundo. A própria abertura de hoje já validou uma entrada de venda clicando rapidamente. É um trade de abertura, tá? Quem me acompanha sabe que eu evito fazer operações de abertura por N motivos, tá? Eu prefiro ficar de fora mesmo. Foi um trade ali que pagou para o pessoal ali pouco mais de 400 pontos. Foi uma operação bem tranquila, bem objetiva, tá? Seguindo à risca essa estrutura passada aqui para vocês. Seguindo à risca a última referência. A última referência foi esse topo e esse fundo. O mercado perdeu um fundo, o mercado deixou um order block, abriu buscando esse order block, você pegou a venda, você caprichou numa entrada, você surfou e lucrou na própria abertura. Primeiro ponto. E aí eu falei com o pessoal, se existe uma outra entrada, vamos fazer. Na contramão disso, na estrutura principal, você não pode ter medo na hora que apresentar essas oportunidades, independente do cenário que for. Mas aí eu vou trabalhar aqui com contextos distintos, tá? Contexto número 1, para você que é um cara mais agressivo. Operação number 1, você acertou ou estopou? Estopou. Operação número 2 neste outro order block, você acertou ou você estopou? Operação número 3 neste FVG com troca de polaridade aqui, numa região acima dos 50%, acima desse possível pivô, com oportunidade muito mais interessante de batalhar uma venda. Você acertou ou você errou? Você errou. E a oportunidade número 4, a venda da extremidade do último order block que originou toda a queda do movimento de sexta-feira. Você acertou ou você errou? Você cravou uma operação de pouco mais ali, depois de estopar 3 vezes, tá? Você crava uma operação de mais de 1000 pontos. E aí, você sai feliz ou você sai triste? O operador mais agressivo vai pegar essas operações, vai tomar 3 stops e vai acertar a última operação do dia e vai sair extremamente feliz da vida. Mesmo não surfando todo o movimento, mas vai ter tido um payoff
que vai te salvar no final do mês. Por quê? Estopa curto e quando acerta, acerta de forma que limpa o seu prejuízo. Aí agora eu vou falar do operador número 2, tá? Esse aqui simplesmente coloca suas ordens nos 50%, stop acima da região, ordem, stop, ordem, stop, ordem, stop. Vou falar agora da forma como a gente iria trabalhar lá na sala, tá? Olha só e vai observando para você se enquadrar em qual estilo operacional. Não vai na onda aqui porque deu certo, order block, meu Deus, que order block, esse negócio é novo, esse negócio aqui vai me dar dinheiro. Cuidado. Vamos lá. 50% acima é uma região de estar vendendo, por estar numa região de venda? Sim. Por estar colado no 50% do movimento, é uma região interessante para se posicionar? Talvez não. Então, qual que foi a indicação para o pessoal, principalmente quando nós entendemos que o mercado estava vindo com uma certa agressão para esse ponto? Vamos trabalhar na ponta vendedora? Sim. Somente na confirmação. Deu a entrada? Não. Por estar no 50% é mais agressivo se posicionar? Sim, então vamos esperar uma confirmação. Não deu confirmação, queridos, não deu oportunidade. Segundo, o ponto mais acima era interessante se posicionar? Eu chamei a atenção para o pessoal que dessas 3 ou 4 operações aqui, para mim a mais interessante era o FVG, porque era um ponto que tinha um pivô, era um ponto que o mercado poderia justificar um cenário muito mais plausível para a gente entrar. Só que o mercado também passou direto. Então, numa situação quando a gente identificou essa agressão de preço, qualquer entrada seria somente na confirmação e não no risco. Ah, mas cara, é esse tudo que eu passo para vocês diariamente. Então, o estilo operacional número 2 e principalmente o estilo que é adotado lá na sala diariamente é um estilo para esse tipo de cenário, quando é identificado uma agressão do preço para um único lado, é um estilo mais de confirmação e não entradas no risco. O preço simplesmente agrediu com muita força. Não executei nenhuma dessas operações. Aí até alertei para o pessoal, tá? Se o preço passou direto, onde que seria então talvez o melhor ponto para se vender? Na extremidade. Por quê? Porque é o lugar mais caro para quem quer vender. Você quer vender caro, você não quer vender barato. Ponto final. Só que olha só, nosso stop não são 75 pontos? Até falei isso com o pessoal. Do que adianta você ter um stop de 75 pontos e quando o mercado chega ali, seu stop não fica técnico de 75 pontos? Ah, Felipe, mas eu queria deixar meu stop de 75 pontos desde que ele fique sempre técnico. Tá bom, sua entrada seria lá no 515. Tiveram alunos que ficaram esperando essa operação, infelizmente não foram executados. O que se faz numa situação como essa? Nada. Tem que somente aguardar. Tem que somente observar. É chato? É chato demais. Só que, sendo chato ou não, é isso que nós fazemos de forma técnica. Ah, meu Deus, mas se eu tivesse entrado. Ah, meu Deus, mas se eu tivesse esperado. Ah, meu Deus, mas se eu tivesse clicado no 50% e aumentado um pouquinho mais o meu stop. Queridos, quanto mais vocês forem incoerentes nas suas operações, mais tempo você vai gastar para chegar nos seus resultados exponenciais, porque você não tem uma objetividade. Toda hora você fica ali oscilando em stops, você só quer considerar operações que pagaram, você não considera as operações que deram errado nessa movimentação de alta. Teve um aluno que me mandou falando que só existiria a operação de venda lá na máxima. Eu falei, poxa, por que lá na máxima? Não, porque lá é o único ponto que tinha para vender no dia de hoje. Eu falei, poxa vida, não faz muito sentido essa leitura que você está me passando. Mas se você está falando só porque deu certo, você está totalmente equivocado. Você não vai prosperar no longo prazo. Mas se você está falando por contexto, porque era uma extremidade, você viu o mercado subindo com muito mais força, aí era outra história. Então, essa era a situação. E aqui, galera, eu vou passar uma situação número 3, tá? Para quem é um operador realmente convicto do que está fazendo. Gráfico de 1 minuto. Gráfico de 1 minuto. Vamos lá no gráfico de 1 minuto. Tiveram operadores lá da sala que pegaram essa compra aqui. Você sabe que as últimas estruturas formadas do preço, a mínima e máxima aqui, order block de pavio também é para a gente uma referência muito interessante e saudável de oportunidade. Desde que, olha só o que eu estou falando, desde que você tenha coerência e clareza para executar todos os dias da mesma forma. O mercado cravou e executou bem bonitinho essa operação de
de order block de pavio, considerando a estrutura, gap de alta, abertura, mercado retesta, rejeita numa região interessante, segue a ponta compradora, ponto final. Foi um movimento de continuação sem respiro e sem volta para a gente efetuar uma compra na confirmação? Foi. E aí o preço começa a subir. Se eu estou operando no gráfico de minuto, eu tenho alguma referência passada para poder executar uma entrada? Não. Vou ficar fazendo o quê? Só olhando. O preço foi subindo, subindo, subindo. Cada vez que ele quebrava a estrutura, ele não renovava fundo para a gente, não retestava um fundo para a gente efetuar uma entrada. E o preço foi subindo, subindo, subindo. Quando chega aqui, teve até uma aluna na sala que me perguntou assim: pô, Felipe, com essa subida violenta, eu posso considerar essa nova estrutura, esse fundo e esse topo? Eu falei, sim, só que desde que, cadê a indução? Cadê a manipulação dessas estruturas aqui para você justificar? Eu até marquei aqui, mas falei, ó, eu não vou entrar, porque eu ainda acredito que aqui é o ponto mais claro do mercado fazer uma manipulação. Só que independente dessa alta, independente da virada, qualquer operação para a proposta da sala de forma maior e convicta é na confirmação. Onde que eu tenho confirmação? O preço virou um choque? Virou. Nós esperamos essa venda, o preço não acionou. O preço confirmou com um boss? Confirmou. Analisamos essa operação de venda, o preço não voltou. E veio caindo e acabou acelerando a queda ali. Não tive muito o que fazer. A única operação falada oficialmente para o pessoal da sala ao vivo foi essa compra nesse FVG. Alunos também se posicionaram. Eu particularmente esperei uma confirmação. Não vi nenhuma oportunidade de confirmação, tá? Poderia até trabalhar nesse FVG, mas eu até falei com o pessoal, gente, por que eu vou entrar nesse FVG que ele para mim não tem muita clareza? O mercado simplesmente virou, tá numa região que pode justificar uma entrada, mas eu não vou me posicionar por posicionar. O preço simplesmente beliscou essa região e foi embora. Voltou a subir. E fechei meu último referencial com essa venda nessa estrutura aqui. Foi no detalhe que acionou? Que não acionou? Foi no detalhe. Mas poxa, que bacana esse trade aqui, né? Olha só, uma região de troca de polaridade, uma zona muito interessante de oferta, um candle de rejeição, uma estrutura de reteste. Aqui poderia ser pra gente aqui um breaker block, né, nessa estrutura aqui, muito interessante. Porém, isso não teria acionado a gente na região dos 50%. Teve um aluno só que me mandou essa operação, que aí ele é bem mais agressivo, tá? Ele gosta de operar de forma mais agressiva, mais aguda, clica nas regiões mesmo quando o preço chega, sem pensar muito. Como assim, Felipe, sem pensar muito? Ele não tenta refinar, ele tenta se posicionar de forma mais rápida. Isso é certo ou errado? Cara, só vai ser errado se você não faz isso diariamente. Se você faz isso diariamente, você tem que continuar, porque é assim que você vai ter resultado no longo prazo, de forma 100% objetiva. Não trabalho de forma objetiva, trabalho sempre ali na loucura, de forma aleatória, clicando meio que por clicar. Você não vai ter resultados e simplesmente você vai parar no meio do caminho, porque você não consegue imaginar operações saudáveis, porque clica trocando lote com o mercado por trocar. E aí eu falo com a galera lá da sala que, pessoal, por favor, tenham clareza no que vocês estão fazendo. Como é que é ter clareza no que vocês estão fazendo? Sejam simples no operacional. Se tiver que executar no 50% com stop técnico, execute. Se tiver que executar aqui com stop técnico, mesmo aumentando um pouco o seu stop, execute. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de ser feliz. Porém, faça a mesma coisa todos os dias. Não clique por clicar. Não seja um operador da aleatoriedade. Porque deu certo hoje, amanhã você quer operar. Aí amanhã der errado, vai fazer falta o quê? O trade que você não pegou hoje. Aí dá certo amanhã, você vai lá e faz o quê? Executa a operação que não dá resultado nunca. É aquele famoso dedinho podre. Só entra nas operações que dão errado. Aí não dá, né? Aí não dá. Vou deixar umas marcações aqui bem interessantes aqui pro pregão de amanhã. Você só precisa ter muita atenção aqui para poder trabalhar nesses referenciais. Como eu disse no início do vídeo, para a minha leitura, o preço andou e não saiu do lugar. Eu não tenho uma outra estrutura a não ser um topo e um fundo do dia. Ponto final. Eu tenho uma manipulação interna que está devendo continuidade. O preço pode muito bem
fazer uma nova manipulação para subir, o preço pode vir manipular esse topo para cair. Por isso que eu deixei linha tracejada em ambas estruturas de topo interno e fundo interno. Quero trabalhar na estrutura principal. Qual que é a sua estrutura principal? O movimento de sexta, que o preço está lateralizando para continuar caindo. O movimento somente de hoje, início de semana, ignorando o que está acontecendo lá para trás, numa lateralização para dar continuidade na alta. Sempre quando tem um movimento de lateralização, eu chamo a atenção para vocês do famoso Judas Swing. O que é o Judas Swing? O mercado primeiro indica o lado que ele vai. E esse lado sempre é uma sacanagem, porque ele indica um pavio, ele faz assim, ó. Aí ele volta aqui, manipula e depois começa a cair. Felipe, e se ele fizer o lado oposto? Ele sobe primeiro, ele manipula fundo para poder subir. Então a indicação inicial é provavelmente uma indicação de sacanagem. Depois que vai ser uma indicação de continuidade para o lado que o mercado está realmente preparado e pronto para se desenvolver. Prestem atenção nisso daí. Lá no Menino Dólar, foi uma única oportunidade, foi esse FVG aqui, tá bem legal. Teve até alguns alunos que pegaram essa compra do dólar aqui abaixo dessa zona de liquidez, tá? Eu não entrei, obviamente, porque o mercado nem chegou na região dos 50%, mas era uma zona de liquidez na mesma ideia do índice, tá? O preço simplesmente saiu dessa zona de topo. Tenham corajosos lá na sala que eles já clicam. Em regiões de topo e de fundo, o pensamento e a explicação sempre para os alunos é: se o mercado 90% das vezes ele vai manipular uma máxima, ele vai manipular uma mínima, por que que você não entra nas máximas e nas mínimas quando o mercado chega nessa estrutura? Por que que você não executa? Não é mais simples você executar e deixar o mercado te pagar no longo prazo? Mas e quando eu tomo um stop, Filipão, que ele simplesmente foi? Cara, não tem nada, não tem problema nenhum, desde que o seu stop seja técnico e desde que você opere seguindo as diretrizes de um payoff positivo. Você simplesmente executa e espera o mercado te pagar no longo prazo. Não é de um dia para o outro, não é da noite, não é nenhuma estrutura rápida, é numa atenção gigante, é numa movimentação completa, contínua e aguda. Fechou? Paciência e atenção sempre quanto a isso. Não tenha medo de ser feliz. Deixa eu te mostrar a outra referência. O mercado simplesmente entrega a rapadura e agora você vai pensar nisso daqui. Caiu, sim. Validou uma referência? Validou. Deixou o FVG acima dos 50%? Deixou. Segue a ponta vendedora. Chamei a atenção nisso pro pessoal. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que a minha preferência sempre vai ser entre uma base e um FVG, trabalhar no FVG. Para mim, a principal das referências de execução, certo? Paciência e atenção, preço crava, entrega, e aí o mesmo que eu falei do índice, andou, andou, andou e não saiu do lugar. Paciência e atenção a partir de agora. Validou uma oportunidade para você amanhã, pessoal, não tenham medo de executar, tá? Não tenham medo de executar. No mais, é isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!